Meu exame de glicemia de jejum deu alterado. Será que eu tenho diabetes? Essa é uma dúvida que eu também recebo muito no meu consultório, eu acho que é comum para todos os médicos clínicos. E a verdade é que nem sempre. Olá, pessoal. Eu sou Liliana Cassar, nefrologista pela USP, e no Nefro Convida de hoje nós trouxemos a doutora Laísa Noronha, médica endocrinologista pela Unifesp. Doutora Laísa, muita gente chega no consultório falando assim: meu exame de glicemia de jejum deu alterado. Será que eu tenho diabetes? Lili, muito obrigada pelo convite. Essa é uma dúvida que eu também recebo muito no meu consultório, eu acho que é comum para todos os médicos clínicos. E a verdade é que nem sempre. E eu sempre falo, né? Às vezes é só uma fotografia, mas a gente tem que ver o filme por um todo. E aí, como é que a gente faz esse diagnóstico de diabetes habitualmente? Assim, o importante é a gente ter um acompanhamento longitudinal e horizontal, mas de forma geral a gente tem três ferramentas para fazer esse diagnóstico. A primeira é a glicemia de jejum, mas a gente tem também a hemoglobina glicada, que se comporta como uma média ali dos últimos 3 meses da glicemia. E por fim, a gente tem o teste oral de tolerância à glicose, que é a famosa curva glicêmica. A gente precisa, normalmente, de 2 desses 3 exames alterados para a gente confirmar esse diagnóstico. Perfeito. E se porventura o paciente chega com a glicemia muito alta e tem sintomas, isso já fecha o diagnóstico de diabetes? Essa é a única exceção para o que a gente estava conversando. Então, se eu tenho um paciente com sintomas clássicos de diabetes, então aquele paciente que está perdendo muito peso, o paciente que está fazendo muito xixi, é aquele paciente que está com muita fome, esse paciente, se ele tem uma glicemia alterada acima de 200, aí ele já consegue fechar o diagnóstico de diabetes também. Perfeito. E aqui entra um ponto super importante, né? Porque muitas vezes essa glicemia já no comecinho já começa a sobrecarregar o rim e a gente começa a ter alterações repetidas ali naquele rim. Esses produtos da glicose são muito tóxicos para o rim, já causam um machucado e uma lesão e já pode começar a sobrecarregar o rim já nesse começo da doença. Isso, o importante então é a gente se atentar para quem precisa de rastreio. Então a gente precisa de fato se atentar para aquelas pessoas que precisam fazer esse rastreio precoce de diabetes. Então a gente rastreia todos aqueles adultos acima de 35 anos de forma rotineira, mas também aqueles que têm menos que 35 anos e têm algumas condições especiais, por exemplo, aqueles pacientes que já são hipertensos, que são obesos, aqueles pacientes que usam algumas medicações específicas que a gente sabe que alteram ali a glicemia. Então é importante que todo mundo ali esteja em dia com o seu rastreio de diabetes para evitar esses problemas futuros. Perfeito. E quando o diabetes se confirma, né, avaliar o rim desde o início, principalmente esses pacientes com diabetes tipo 2, ajuda a prevenir os problemas lá para frente, né? E eu acho que esse cuidado integral do nefrologista com o endocrinologista é fundamental. Sim, acho que são duas especialidades que caminham muito juntinhas, a gente compartilha muita doença, eu acho que a diabetes é a principal delas, então esse acompanhamento conjunto é super importante mesmo. Não deixe de fazer seus exames. Entender cedo o impacto do diabetes no rim muda completamente o cuidado a longo prazo.